Nós voltamos a falar do temporal no Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Beth Lucchesi. Beth, ainda chove muito forte? Oi, Juliana. Olha, nós estamos protegidos debaixo de uma marquise, a chuva começou a dar uma amenizada, mas vejam só, essa ainda é a situação de uma das ruas aqui do Jardim Botânico. Essa é a rua Pacheco Leão, ou melhor, né, mas parece um rio, né? Por volta das 7 da noite, nós vimos carros sendo arrastados pela correnteza, que era muito forte, muito lixo também sendo levado, que agrava todos os problemas. Só para vocês terem uma ideia, em menos de 4 horas aqui no Jardim Botânico, choveu mais do que o previsto para todo o mês de abril. A Zona Sul é a área mais castigada, mas também chove em bairros da Zona Norte e na Barra da Tijuca. A Prefeitura do Rio recomenda que a população permaneça em áreas seguras. Ainda há vários pontos de alagamento pela cidade. Nos últimos 15 minutos, é uma informação importante que a gente vai dar agora, está chovendo menos, começou a chover menos, mas ainda há previsão de chuva forte. Bonner, Juliana. E aí, com lixo acumulado, a água demora a escoar, né? É isso. No Rio e em todas as cidades, né, Juliana? O presidente Donald Trump demitiu a mulher responsável pela segurança interna dos Estados Unidos. Kirstjen Nielsen foi o braço pesado da política migratória de Donald Trump. Nos 16 meses em que ela esteve no cargo, os militares foram para a fronteira com o México e a polícia jogou gás lacrimogêneo contra os imigrantes. O número de detidos aumentou. Só em março foram 100 mil, o maior em uma década. E crianças foram separadas dos pais ao entrarem nos Estados Unidos. Mas para Trump, ela não foi dura o bastante. A imprensa americana afirma que Trump queria que Nielsen impedisse os imigrantes de pedirem asilo, o que é contra a lei, e que voltasse a separar as crianças dos pais na fronteira, o que a secretária teria se negado a fazer. No ano passado, quando a política foi posta em prática, imagens de crianças em gaiolas, mandadas para abrigos longe dos pais, despertaram reações mundo afora e o governo foi obrigado pela justiça a voltar atrás. Mas muitas famílias ainda continuam separadas. Nielsen foi alvo de críticas, virou o símbolo da política migratória de tolerância zero e os opositores pediram a saída dela. Ela ficou, até ontem, quando, a pedido de Trump, entregou a sua renúncia. Menos de 24 horas depois da saída de Nielsen, Trump demitiu também o diretor do serviço secreto, Randall Fayles. Ele era subordinado a Nielsen no Departamento de Segurança Interna. Trump tem feito da política migratória sua maior batalha e também uma ferramenta de propaganda. Desde a construção do muro, que era uma promessa de campanha, até mais recentemente a ameaça de fechar a fronteira com o México. Agora, com as demissões, os analistas avaliam que ele está querendo endurecer essa política, já de olho na eleição do ano que vem. Donald Trump classificou a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista. O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a medida que o governo iraniano considerou ilegal e, em resposta, declarou as forças militares dos Estados Unidos também uma organização terrorista. A Guarda Revolucionária foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. É a força de segurança mais poderosa do país e controla o programa nuclear iraniano. Amanhã, terça-feira, os israelenses vão eleger o primeiro-ministro e renovar o parlamento. Um ex-general e o atual premier, que está há 10 anos no poder, são os protagonistas da eleição. Às vésperas das eleições que podem levá-lo a um 5º mandato, Benjamin Netanyahu resolveu virar-se ainda mais para os eleitores de direita e prometeu que, se reeleito, começará um processo de anexação da Cisjordânia. É praticamente um tiro de canhão na ideia de que um dia poderia surgir um país palestino ao lado de Israel. E Netanyahu não negou isso, pelo contrário. Disse que um Estado palestino colocará a existência de Israel em perigo. Numa eleição atípica, além da eterna preocupação com a segurança, Israel vai votar pensando em questões tão diversas quanto a liberação da maconha e o crescimento da economia. Amanhã os israelenses vão às urnas dizer se querem mais 4 anos de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro que, ao mesmo tempo em que é acusado de corrupção, os faz sentir mais seguros, ou se querem agora um outro Benjamin.
Benjamin Benny Gantz, 59 anos, foi o general que comandou o exército de Israel na Guerra de Gaza 5 anos atrás. Na política é um estreante, mas fez alianças com veteranos do centro e da direita para formar o Azul e Branco, partido que aparece em primeiro nas pesquisas. Gantz promete ao mesmo tempo paz com os palestinos e segurança para os israelenses. Hoje disse aos eleitores que está a meio metro da vitória, mas exagerou. Mesmo que seja o mais votado, Gantz terá que fazer alianças para ter maioria no parlamento. E como o velho Benjamin faz isso muito melhor do que o novo, ninguém em sã consciência se arrisca a dizer qual dos dois vai governar Israel. A Prefeitura de Londres passou hoje a cobrar pedágio de veículos mais antigos e poluentes. A cidade tem agora uma das leis de combate à poluição mais rígidas do mundo. Londres respira mal, muito mal. É o ar mais sujo das grandes capitais europeias. E quase a metade dessa poluição tóxica na cidade vem do transporte. Os piores vilões são os carros a diesel e o material particulado, que sai de escapamentos e pneus. São micropartículas que só um microscópio pode enxergar. De tão pequenas, elas se entranham nos pulmões e se espalham pelo sistema sanguíneo. Mais de 9 mil britânicos morrem todo ano de causas ligadas à poluição. E esse ar sujo atinge sobretudo os mais vulneráveis. As crianças têm mais chance, por exemplo, de desenvolver asma. E pelo menos 360 escolas londrinas estão em áreas onde se desrespeita os níveis de poluição limitados pela União Europeia. Os olhos não veem as micropartículas, mas as câmeras flagram de onde vem o problema. A Prefeitura criou a Zona de Emissão Ultrabaixa, um pedágio 24 horas por dia para veículos a diesel, fabricados antes de 2015, e a gasolina, produzidos antes de 2006, porque emitem mais poluição do que o padrão europeu. Os motoristas vão ter que pagar perto de R$60 por dia para circularem no centro da cidade, e outros R$60 que quase todos já pagam para entrar na região nos horários de mais trânsito em dias úteis. A nova taxa deve gerar o equivalente a mais de R$1 bilhão por ano. A Prefeitura vai usar o dinheiro para bancar a operação e com campanhas para mudar o comportamento de motoristas. Lucro é a população respirar mais aliviada. A Universidade King's College afirma que com as medidas, o ar de Londres vai atingir os limites legais em 2025. Bastou uma zona para colocar tudo em ordem. A seguir, o Papa abre processo para beatificar o padre brasileiro Donizete Tavares de Lima. O presidente Bolsonaro substitui o ministro da Educação.